exagerei? O Botafogo jogou 12 minutos, né? A full, no seu máximo. Aí fez 2-0 e passou a administrar o jogo. No segundo tempo colocou a rapaziada do banco, aí eles deram uma aceleradinha, fizeram mais um gol. E o Botafogo, mesmo em ritmo de treino, administrando o jogo, controlou completamente. Não sofreu nada. Foi o dono absoluto do jogo, os 90 minutos. Em algum momento baixou um pouco a marcação, deu um pouco mais a bola pro Vasco, falou, brinca aí. Mas o Vasco não criou, não teve volume de jogo em momento nenhum. A diferença técnica é gigantesca entre os times. E eu errei completamente, porque afirmei ontem aqui que tinha uma certeza sobre esse jogo, que era a competitividade do Vasco. Não teve competição. E não teve competição. Teve muito Botafogo, inclusive o Júnior Santos saído. Me ajeitando aqui, professor Celso, vamos ouvir, então, os técnicos de Botafogo e Vasco, Arthur Jorge e o Rafael Paiva. Vamos lá. E hoje fizemos mais um bom jogo, um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores, para conseguir construir uma vantagem que acabou por nos permitir ter um jogo mais controlado, mas muito importante e muito satisfeito eu de poder ter uma equipa que trabalha e que luta como esta. E aquilo que nós queremos é continuar a ter este desempenho, o desempenho que é conseguido por aquilo que os jogadores trabalham, por aquilo também que é a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho, uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? Não é o resultado que a gente gostaria, mesmo sendo contra o líder do campeonato. A gente sabe que é um clássico, a gente tem que competir mais, né? Eu acho que os 15 primeiros minutos comprometeu muito o nosso jogo, né? A gente errou porque a gente tomou os 2 gols e a gente fica no limite do erro, né? O segundo gol, a gente errou ali também numa jogada que a gente tentou construir. Eu pensei a mesma coisa, né? A gente precisa depois até conversar com os atletas. Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo. Tá aí, o Botafogo teve momentos de... A Libertadores é um jogo só, mas se ele encaixar esse tipo de jogo que ele tem encaixado eventualmente, né? Não em todas as partidas, mas com alguma frequência, se ele encaixar isso, mesmo sendo contra o Atlético Mineiro, que é um belo time de futebol, é difícil parar esse Botafogo. E no Brasileiro ele abriu 6 pontos e está nadando de braçada, né? Ele tem até o jogo da final da Libertadores a possibilidade, né, de, no mínimo, se manter com essa vantagem e até num confronto direto com o Palmeiras, um jogo antes da final da Libertadores, ampliar essa vantagem e já ir para a final da Libertadores praticamente com o título brasileiro assegurado, porque realmente tem jogado um futebol extraordinário. A superioridade gigantesca dele ontem em relação ao Vasco, repito, com o Vasco que não é um dos piores times do campeonato, tanto que está em 9º lugar, está no meio de tabela ali, mostra o quanto esse time sobra hoje, né? O quanto ele está bem, quanto ele está bem preparado, o quanto ele tem grandes alternativas no seu elenco. É realmente impressionante o momento do Botafogo, muito bom mesmo, dá gosto de ver. É time que você tem que parar para ver esse time jogando porque é muito legal. E o que chama atenção, né, Eugênio? Que a gente fala isso e a gente fala no futebol brasileiro, às vezes a gente fala de um recorte da temporada. Esse time está dando gosto, mas é aquele do Botafogo a gente fala há meses. E isso para mim é o que mais impacta. Tudo bem, se reforçou, tem um elenco muito forte, mas é um time que está mantendo o nível no Campeonato Brasileiro e mantendo o nível na Libertadores, ainda que alguns jogos você teve situações que fugiram um pouco do controle. Final contra o Palmeiras, a classificação como foi contra o São Paulo. Mas é um alto nível, assim, que há muito tempo a gente fala. E é algo que é muito difícil. Mesmo nos últimos anos de Flamengo, de Palmeiras hegemônicos, é complicado você ver um time que mantenha a intensidade do jogo e a qualidade do jogo. Acho que a qualidade dá para comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Eu concordo. Dá para comparar. Meu filho já fez essa pergunta ontem. Aí eu falei, espera acabar.
Aí fala, mas se ganhar a Libertadores, aí já tem a discussão. Mas eu não estou colocando nem questão de títulos, que pode igualar, né? Aqueles títulos de 2019, Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, mas eu estou colocando a qualidade de jogo que ele consegue colocar em prática. Tem conversa aí. Eu acho com que estilos sim. diferentes. Eu acho que sim. O Paiva, eu só não concordo com o Paiva quando ele fala que tem que pedir desculpa pelo resultado. E tem que pedir desculpa pelo desempenho. Porque o resultado... Também. Quem tem que pedir desculpa pelo resultado é o Botafogo, que podia ter feito mais. É que não precisava também fazer mais. Entrou leve, fez os 2 gols de cara, dosou. Tá? Agora é um time, assim, fascinante. O jeito que o Botafogo imprime o jogo... E o Dom que falou, estamos falando dele o ano inteiro e em novembro. Né? Então chama muita atenção essa qualidade de jogo, o Savarino jogando um futebol de outro planeta. Para mim, o melhor em campo ontem. O Botafogo teve tantos problemas esse ano. Você vê o Júnior Santos, que fecha o placar ontem. Um lindo gol também, hein? É um jogador, ele era um jogador absolutamente fundamental quando se machuca. Ele volta, ainda é o artilheiro da equipe. Ontem ainda 19 gols. Ampliou isso. E muita qualidade, muito acerto nas reposições. Igor Jesus, um jogador importantíssimo. Essa finalização do... O Almada. A gente não falava que o Flamengo era o malvadão? O Botafogo é uma equipe desalmada, porque ela não tem dó dos adversários. Ontem até tirou um pouquinho o pé, mas é realmente muita qualidade, muito a cabeça no lugar, né? O psicológico muito bom nesse momento. Muito jogador bom, muita gente jogando bola, hein? Nos trinques, porque tem reposição para todas as posições. O Botafogo caminha a passos largos. Eu apostaria até mais no título brasileiro que no da Libertadores, porque a Libertadores é um jogo só, tudo pode acontecer, tem um time de qualidade do outro lado que também é o Galo. Agora, no brasileiro, a toada é para título, até porque agora a diferença é de 6 pontos, o Botafogo está plantando hoje a sua vantagem de amanhã. Essa vitória, por exemplo, começa na estratégia contra o Peñarol, na felicidade de fazer uma diferença grande que permite botar o time fresco num clássico contra o Vasco. Nessa toada, o título brasileiro está muito próximo. Que o outro também, um jogo só, você pode ver de um lado positivo ou negativo, de um lado mais fácil ou mais difícil. E um baita adversário. Um jogo só, você está muito próximo. Mas um jogo só, o Galo também pode fazer um jogo igual. O que o Galo tem que pensar, ou o Palmeiras, o Fortaleza, os que ainda sonham em tirar esse título brasileiro do Botafogo, é pensar naquele Botafogo e Criciúma, que o Criciúma dificultou. O próprio Bragantino e Botafogo, que o Botafogo ganha, mas ganha suando com gol de cabeça no final. Porque se for pensar em vários jogos como o jogo de ontem, aí dificulta. Porque aí é um Botafogo voando, né? É muita gente. Além do coletivo, é muita gente individualmente de forma absurda. O Igor, o Luiz Henrique, os 2 laterais, Vitinho, Alex Telles... Sem contar o Cuiabano que estava jogando, aí os zagueiros, aí os volantes, Marlon Freitas. Muita opção. É um absurdo. E esse time acrescentou, Abel, uma coisa que aquele time do Luiz Castro já tinha no ano passado, que essa imposição física, aquele time do Castro também tinha. Né? Roubava e ia. Agora, cansou no segundo turno. Esse time tem mais opções técnicas mesmo. É muita gente boa, trocando a bola. Veja os nomes dos jogadores que participam dos gols do Botafogo. Podia ser qualquer um deles na conclusão e na construção. Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. São os principais jogadores hoje. Nenhum deles estava no passado. Né? Jogadores ofensivos do Botafogo. E tem esse aspecto, né? O Eugênio falou dos gols, eu concordo, todos em transição, que é a principal característica ainda desse time. Mas ele pega a defesa fechada e fez o que fez contra o Peñarol. Então, é um time que tem diferentes alternativas para jogar com posse, ainda que seja a principal marca desde o ano passado, as jogadas em velocidade de transição, ele sabe jogar, ele tem muito mais repertório. E isso ganha muito mais força no Botafogo dessa temporada. Acho que esse é o grande diferencial. E outra, né, o Donk, eu falei que dos jogadores de frente, mas dentro do que você está falando, hoje ele tem um Vitinho na lateral direita, que é melhor do que tinha antes. Sim. Hoje ele pode escolher na lateral esquerda. Ontem jogou o Cuiabano no final, entrou no segundo tempo o Cuiabano, que vinha sendo um dos destaques do time. Só que perdeu espaço para o Alex Telles, que é um jogador de nível de seleção. Estava na Copa do Mundo passada, só isso. Então ele vai buscar as reposições para melhorar cada vez mais a qualidade. Foi até o Textor falou isso, né, depois do jogo. A ideia é ir melhorando cada vez mais. Então você subir um degrau,
Ali na frente você sobe mais um e até onde vai chegar, eu não sei. É o bom que e dá o para melhor. dizer que esse time hoje é um time que joga na América do Sul, é o time que mais se aproxima do estilo de futebol europeu. Velocidade, intensidade, qualidade técnica, é algo fora do comum. Fora do comum aqui no Brasil e na América do Sul. Ou, em outras palavras, não sabemos se vai ganhar o Brasileiro, não sabemos se vai ser campeão da Libertadores, mas joga o melhor futebol do Brasil e joga o melhor futebol da América do Sul. Concordam? Sim, não é à toa. É só você ver que os grandes nomes da campanha do ano passado hoje são ótimas opções, Tiquinho e Adrielson. Eles são boas opções por causa disso que o Eugênio falou. O Eduardo, você está indo sempre um patamar a mais em relação ao que você tinha. Essa dupla de volantes, o Marlon Freitas e o Gregory, esses caras jogam uma enormidade. Fora as opções que tem Tietchan no banco. O Gregory que também...